Olá, estamos começando um novo chá de Dharma. Eu sou Fernanda Alcântara Shiva Priya, sou instrutora da Escola Triga Mahasiddha Yoga de Meditação nível 1 e mentora do método Trika de desenvolvimento do corpo, mente e espírito, e sou Acharya em formação, que significa que eu estou me preparando para dar continuidade a essa linhagem contínua de Dharma não dual. E hoje a gente, como toda segunda-feira, a gente se reúne no Zoom às 4 horas para o chá de Dharma para falar diversos temas relacionados ao Dharma não dual. E hoje a gente está com um encontro aberto, sem um tema específico, para a gente poder falar sobre as questões que vocês quiserem trazer, sobre insights que tiverem tido, benefícios da prática no dia a dia que vocês têm notado, dificuldades, desafios. E aí, estou aberta para ouvir vocês. Se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone, levantar a mão, escrever no chat, como vocês preferirem. Tem alguém que esteja vendo o chat de Dharma pela primeira vez hoje? Pode escrever aí no chat, se for o caso de alguém. Já é todo mundo de casa. Comigo seria mais um comentário mesmo. É uma questão um pouco difícil, né? Quando você pensa sobre o seu NAD e você começa a observar o quanto que o caminho está aberto ou não, né? Porque ele, inevitavelmente, eu acho que existe esforço, né? Eu acho que é pouco mencionado, né? O quanto que não é apenas né? Não é apenas o caminho está completamente fluido, né? Porque existem grandes forças kármicas nesse meio do caminho, né? Uhum, Então você pode, na verdade, a forma como um pouco pensando assim, jogando aberto, não dando uma resposta, mas o discernimento de você observar se você está dentro ou não do NAD, mas não pode ser a ideia do esforço, né? Porque é inevitável, ele vai exigir de você um rompimento kármico. uhum, Então, isso aí vai ser difícil, inevitavelmente, né? Talvez a resposta seja um pouco mais interna, né? De você perceber que há alguma satisfação interna, mas também é algo coletivo, né? Um benefício para todos os seres, mas você é incluso, né? Claro. Isso aí tem me rondado uhum. ultimamente. O que o Dharma Buhari sempre fala é que quando a gente está vivendo no Sinade, tem um esforço implicado na ação que estiver relacionada ao seu NAD, né? Então, por exemplo, alguém que está no NAD ser guerreiro vai ter muito esforço, né? Alguém que está no NAD ser atleta tem muito esforço envolvido. Mas uma coisa é você, por exemplo, um atleta se esforçar para aprimorar nas habilidades dele, conseguir um desempenho cada vez melhor, né, fazer todo o preparo físico envolvido e tudo mais, que tem muito esforço envolvido. E tem outra coisa que é tipo você lutar contra os seus apetites naturais. Então, uma pessoa que não tem biotipo para correr, que é muito pesado, que sente um esforço muito extenuante para conseguir melhorar o tempo, e é uma coisa que não é fluida, não tem uma aptidão um pouco natural, um biotipo um pouco já mais desenhado para aquele tipo de esporte, e aí você acaba com a sua saúde no processo, porque é tão contra aquilo que é natural para você, que você vai se desgastando e se deteriorando no processo,
aí é um sinal muito claro de que você não está no seu propósito, que você está perseguindo algo que não tem a ver com você, né? Então, não é que vai ser sem esforço, mas às vezes a gente está batendo um pouco murro em ponta de faca, assim, de teimar que a gente quer aquilo, e aí pode ser mais uma compulsão do que, de fato, um alinhamento com o nosso nada, né? E um outro aspecto é que às vezes quando as coisas estão muito penosas, assim, tá muito difícil, a gente tem que fazer muito esforço para conseguir entrar no nosso nada, para conseguir ter tempo para praticar, para ter oportunidade para ir nos ensinamentos e tudo mais, quando tá tudo muito, parece que contraproducente, assim, um esforço danado para não dar resultado. Pode ser que a gente esteja precisando de mais purificação, assim, de romper mais com os karmas negativos, limpar mais o terreno, para que a gente tenha aquele terreno limpo para praticar, para viver o Dharma, para viver nosso propósito, Nadi, né? Para quem não sabe, a gente na nossa escola chama propósito de vida de Nadi, Nadi, que também é uma palavra em sânscrito que significa fluxo. Então, é a mesma palavra que a gente usa para os canais energéticos e para propósito de vida. Por que isso é em comum? Porque o propósito é para onde a nossa energia flui mais naturalmente, né? Os canais é para onde a energia flui. E o Nadi é para onde a nossa vida flui mais naturalmente. Que a gente não precisa fazer um esforço contra a natureza. Pelo contrário, é viver aquilo que é muito natural para nós, que a gente já tem certas capacidades, habilidades, aptidões, que quando você começa a desenvolver, isso naturalmente floresce e dá frutos. Então, quanto mais a gente vive a nossa NAD, mais facilidade a gente vai tendo, assim, mais oportunidades vão surgindo para a gente usar essas aptidões que a gente tem, para poder contribuir naquilo que a gente mais valoriza, que a gente mais tem facilidade e mais é mais benéfico para as pessoas envolvidas, né? Então a gente tem sempre esse desejo no Dharma de beneficiar todos os seres, mas às vezes o nosso propósito não vai ser tão óbvio que é benéfico para todos os seres, né? Mas certamente vai ser benéfico mesmo que de maneira indireta, porque o NAD ele nunca é prejudicial, né? Mas se a gente ainda está tendo muita dificuldade de entrar nesse fluxo, de, de ter oportunidade de viver o nosso propósito e oportunidade de viver o Dharma na nossa vida, pode ser que seja necessário mais práticas de limpeza, assim, de purificação, de transformar mais os nossos karmas negativos, de deixar para trás alguns comportamentos que a gente sabe que nos fazem mal às pessoas na nossa vida, de romper com algumas compulsões, assim. E aí, na nossa escola, para isso é fundamental o curso preliminares e a prática de fundação. Os dois são a base para a gente conseguir limpar esse terreno para conseguir fazer práticas mais específicas espirituais, né? E conseguir estar mais alinhado com o nosso propósito. Então, para quem não conhece, o curso preliminares, ele é um curso que envolve toda a filosofia, a base da filosofia da escola Trikamahasida Yoga. Então, ele dá uma referência muito boa da visão do Dharma não dual, e mesmo que você escolha não seguir por essa escola, que você tem interesse em Dharma não dual, mas se identifica mais com o budismo Vajrayana, ou se identifica mais com Dzogchen, ou com Bon, ou com Zen, ou com Taoísmo, seja qual for a sua preferência dentro do Dharma não dual, o curso preliminares ele dá uma base muito boa para todos eles, porque é essa visão que está presente em todas essas diferentes tradições e ele dá exercícios de contemplação também, para você não só aprender a visão, mas aplicar ela à sua vida, refletir como é que eu lido com essa questão, como é que eu lido com o meu propósito, como eu lido com a morte, como eu lido com a minha própria mente, como eu experiencio a minha verdadeira natureza, em que estágio que eu estou. Então, dentro desse curso tem a visão dos 12 estágios de desenvolvimento humano. E ali a gente pode acessar no meu caminho espiritual em que estágio do desenvolvimento eu estou. O que que é apropriado para mim nesse estágio? O tipo de prática que vai me beneficiar, o tipo de prática que vai mais me atrapalhar e não é a hora, né? O que que eu preciso estar cultivando nesse momento na minha vida? Tem momentos que a gente precisa de mais disciplina, tem momentos que a gente precisa de mais autoaceitação. Então, depende muito da fase do desenvolvimento espiritual que a gente está e poder acessar isso ajuda muito.
E aí, esse curso preliminares, ele é um curso online, que são vídeos gravados com Dharma Bori, onde ele apresenta a filosofia e ele ensina as contemplações, que aí você pode fazer com a própria voz dele guiando e depois aprender a fazer sozinho também. Mas se você tem dificuldade com inglês, esse curso ele já está 80% traduzido, é só entrar em contato conosco. E vai começar agora uma turma de inglês do Trica, com a professora Vivian Alonso, que é professora de inglês e muito entusiasta do Dharma. E ela vai guiar esse inglês para quem tem interesse em usar o inglês para o Dharma. Quem quer poder viajar e aprender diretamente com o Dharma Bori e outros professores que falam inglês, vai poder pegar esse vocabulário bem específico, né? Então, ela vai dar, o grupo de estudos do inglês vai ser baseado no curso preliminares. Então, ele já vai estar incluído, esse curso vai estar incluído no próprio estudo do inglês e você vai poder ir pegando esse vocabulário já bem específico. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês, para quem quiser saber mais sobre esse estudo do inglês. E Sadasva, o que que você achou dos comentários que eu fiz? Tocou a sua questão? Ela vai mais para outro caminho? É, enfim, não, eu entendi, mas é um pouco a movimentação do Atma Shakti chegou a ser um curso que eu já, acho que nós, né, já havíamos feito, mas ele tá, tipo, aflorando muito os vermes, os vermes e os símbolos, tipo, estão emergindo bastante, então os padrões estão muito cara- caricatos e também tem acessos a outras, enfim, algumas expressões, um pouco a visão do Dharma, um dos primeiros preceitos, né, a visão do Dharma. Então eu estou vivendo o Dharma às vezes no vento e na temperatura na estrada andando de bicicleta, entende? Um pouco, tipo, a, a proteção da mandala no vento frio, entende? Então, tipo, tá essas duas forças ao mesmo tempo, sabe? Tanto olhando para os vermes quanto alguns, assim como o abrigo também ao mesmo tempo. Uhum, Então, tá saindo muita coisa. uhum. É, né, que eu venho aprendendo muito é que quanto mais a gente pratica Dharma, mais a vida fica difícil, né? Não é para ficar mais facinho, gostosinha e blissful, tipo, encantada. É, claro que a gente tem muitos sentimentos positivos praticando Dharma, mas a vida fica mais desafiante porque é ali nesse atrito que vão surgindo dos desafios, dos problemas que a gente tem que lidar, que a gente consegue crescer, né? Se está tudo muito confortável e estável, a gente não é convocado a crescer, não é convocado a largar padrões negativos e ir além das nossas limitações. Então, a Graciela está falando aqui, se for fácil, não tem graça. É, a gente pode cair numa titania também, assim, de ficar querendo muito esforço. Porque no Dharma dos princípios também é o mínimo esforço que a gente precisa para fazer aquilo acontecer, né? Não é ficar fazendo um esforço extenuante, mas ser desafiante faz parte, né? Acabam sendo um pouco mais para o esforço, né? Geralmente é muito fácil você cair muito mais na ociosidade do que o inverso, né? Depende de quem é você, né? Se Depende se você tem você uma achar tendência mais animal ou mais titânica, né? é, você tem que perceber os reinos aí antes. Hum. E aí, Flora? Não, eu só queria falar que
A dor eu já conheço, eu sou quatro, então é de boa. Só que, pra mim, apesar de ter todo o sofrimento do crescimento que faz parte, pra mim, eu tô achando muito melhor, porque pelo menos eu tô vendo uma luz no fim do túnel, assim, tem um caminho e tem uma evolução possível que eu tô vendo que tá acontecendo. Antes era só a dor mesmo e o buraco e eu vi sem luz e acabou. Então, tipo, pra mim eu tô achando, eu tô muito feliz, na verdade, no caminho do Dava, porque pra mim tá, tipo, melhor do que antes. Sim, dá um senso de propósito e uma direção, né? Isso. E eu acho que muito recurso também para a gente lidar com esses desafios. Está com esse respaldo dessa mandala iluminada, que é incrível. Bastante. Travou? Não, Não. foi só um silêncio Ah, mesmo. ah, tá. Nossa, foi profundo. Tive um silêncio todo mundo. Ai, ai. Eu deixei os links aí, e para quem ainda está conhecendo um pouco a estrutura da nossa escola, então o curso preliminares ele é muito indicado para começar. E aí depois tem o curso de fundação, que ele dá práticas de purificação para você limpar esses padrões negativos e superar eles para ter esse terreno limpo para a prática, né? Então, é, é bem completa a prática de fundação, né? A gente acaba passando por várias práticas diferentes, com orações, com mantras, com visualizações, com práticas de respiração, de prostração. E cada uma vai ajudar a gente a desenvolver certas habilidades diferentes, a purificar aspectos diferentes, purificar os canais, os chakras, e se conectar com essa linhagem, limpar os karmas dos ancestrais, limpar os nossos próprios karmas negativos, né? Fazendo uma confissão daquilo que a gente fez e se arrepende, e recalibrar naquele instante também, não ficar sendo consumido de culpa. Tem uma prática final de dedicação dos benefícios para todos os seres, enfim, é uma prática muito complexa e transformadora, que a gente pode fazer ela completa ou pode se dedicar em diferentes momentos a diferentes trechos dela, e ela é bastante transformadora. Diga, Flora. Não, porque isso pra mim é uma questão, porque eu sei que tem todo um caminho bonitinho hoje dentro da escola, que começa com preliminares, depois para fundação, e depois etc e tal. Só que eu não tô seguindo nenhum ordem cronológica certa para eu tô fazendo o que aconteceu meio que sem querer e eu tô fazendo o que é possível, na verdade, Sim. tipo, eu não Uhum, tô muito, eu tô tentando, mas é que às vezes é complicado, eu tenho que priorizar algumas coisas. E aí eu fico perguntando, será que isso é um problema muito grande para mim? Às vezes eu sinto que é um problema, porque às vezes eu entendo que eu tenho uns gaps assim de conhecimento que eu uhum, perco algumas coisas. Tipo, como agora no preliminaries não, no curso do Santo Machado. uhum, Eu percebo que eu tenho muitas coisas que eu não entendo completamente porque uhum. eu não fiz, eu acho, esses cursos. Provavelmente, se eu tivesse feito, eu teria menos dúvidas e menos gaps de conhecimento, assim, vamos dizer assim. Só que, assim, isso é um problema muito grande, assim, eu estou fazendo tudo errado e eu deveria voltar tudo e parar tudo e, tipo, começar. Não, Porque eu porque eu comecei na é, escola uns 10 anos antes do curso preliminares existir. Então eu estava fazendo várias outras coisas e não esse curso, porque ele foi vendo que essa base que o curso preliminares dá faz muita diferença e ajuda muito a cobrir esses gaps, como você falou, né? Essas lacunas. Mas isso não impediu de várias outras pessoas estudarem na escola por anos e anos e aprenderem e terem benefícios das práticas. Então, não está errado o que você está fazendo, não é prejudicial, não tem problema algum. É só que é um passo a passo que ajuda, e aí a gente sempre indica para quem está começando fazer nessa ordem, porque dá uma base mesmo para o resto fluir mais fácil, mas não impede se você fizer outra ordem. Tem cursos que vão ter pré-requisitos, por exemplo, você não pode fazer o Kundalini Hatha Yoga nível 2 sem ter
tido um pouco de, não só feito o curso nível um, mas ter já um pouco de resultado do um, para o nível 2 Uhum. ser seguro e você colher frutos do nível 2 ao invés de fazer mal, né? E então tem cursos assim que tem pré-requisito e outros que não, como os que você está fazendo, eles são cursos que não têm pré-requisito. Então você está podendo fazer na ordem que está aparecendo para você, né? E você está se sentindo atraída a fazer eles. Na verdade, eu tenho feito, tipo, desde que eu comecei a fazer, que eu fiz o Kundalini Yoga com a Durga esse ano, eu fiz praticamente todos os cursos que apareceram. Só que, mas eu não, aí eu tô tentando, assim, tava tentando fazer o preliminares, mas eu tava esperando sair essa turma do inglês. E Uhum, aí, como atrasou muito pra começar, mas agora finalmente parece que vai começar. Mas eu, tipo assim, eu já tava ansiosa pra fazer logo o preliminaries e tal, mas só que eu tava, tipo, uhum, esperando, porque eu queria fazer esse curso também, porque é uma questão pra mim, pra ter aula com Dharma Buddy, é que eu não, meu inglês não é muito bom, então, tipo, uhum, era importante pra mim querer fazer esse curso, assim. Então, tipo, várias questões que vão aparecendo, que vão pedindo que você, tipo, faça as coisas do jeito que teoricamente seria o ideal, entendeu? uhum, Aí a vida vai acontecendo, aí eu, tipo, eu só tô tentando seguir da melhor forma possível. uhum. É isso aí. E Realmente, antes eu do. acho que Tá. não, eu realmente acho que fez muita diferença, tá, os preliminares. É, faz bastante sentido, idealmente, fazer primeiro mesmo. Para mim foi muito intensificado, né? Qualquer outra prática depois pelo menos das meditações, etc., faz bastante diferença, assim. Principalmente o da impermanência, que isso aí, bom, não sei se ele, pelo menos eu não me lembro se ele enfatizou bastante, mas eu acho que fazer pelo menos 4 vezes por dia realmente faz bastante diferença. Eu quero muito fazer o preliminar, só que eu não consegui ainda por causa dessas coisas, entendeu? Tipo, tava esperando o curso, e Uhum, mil coisas aí. Mas eu queria muito fazer esse. E o Fundação também, que na verdade eu já faço prática de Fundação sem ter feito o curso, na verdade. Então, tipo, mas seria bom ver o curso pra ver tudo uhum. bonitinho, certinho e tal. Quando eu comecei a fazer Mas. também, eu não tinha feito curso, porque não tinha, na época ainda não tinha curso online de prática de fundação, era só quando ele vinha ao Brasil para dar. E aí eu comecei a aprender assim, com os colegas do Cula, da nossa comunidade, fazendo junto, e me atrapalhava toda, e às vezes dava gargalhada no meio, porque achava muito estranho aquilo tudo. Era muito nova, né, Uhum. naquele negócio. Eu não tinha muita familiaridade com as coisas da idade, então achava esquisito, a beça. E aí, às vezes, passava vergonha dando gargalhada no meio da prática. Mas fui aprendendo, e aí, quando ele teve no Brasil, que eu pude fazer o curso, e aí aprender melhor sobre a teoria, a visão de cada prática, tirar dúvidas da técnica. E eu fiz esse curso várias vezes. Quando ele deu online, eu fiz online. Porque cada vez a gente vai entendendo coisas que você achava que tinha entendido e não tinha entendido. Ou que aquilo que tem um sentido também tem um sentido externo, tem um sentido interno, tem um sentido Entendo. secreto, né? Então você vai, cada vez que você faz o ensinamento, você vai pegando mais uma camada dele, uma profundidade. Você entende uma coisinha diferente da técnica, assim, que faz toda a diferença. Você entende um pedacinho da filosofia que ainda não tinha caído a ficha para você e que muda tudo, a forma como você está abordando a prática. Então, esse gap que você está sentindo, essas lacunas, em parte é porque você não fez preliminares, que dá essa base, mas em parte é tempo na escola também. Porque tem ficha que só vai cair com o tempo e com prática, e você viver as práticas, e você voltar na filosofia, e nesse pulsar entre filosofia e prática, até as coisas começarem a se integrar mais, leva tempo. Eu entendo isso. Tipo, eu tô de boa com isso. Eu sei que se eu fizer o Atlas Check daqui a 10 anos ou 5 anos, eu vou ser uma pessoa diferente, então eu vou entender de forma diferente, porque isso acontece, acho que com Uhum. tudo, mas eu acho, imagino que com esse tipo de prática acontece mais ainda, já que a gente realmente está num exercício de mudança, né, eu vou, não sei a palavra correta, talvez. Enfim, a gente está mudando, né, tá? De autoconhecimento e de mudança, sei lá. E
Mas é que a questão mesmo pra mim é essas lacunas de conhecimento, que às vezes ele fala uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo sabe o que que é, mas eu fico assim, não faço Mas ideia não do que ele tá falando. assuma que todo mundo saiba o que que é. A sua dúvida pode ser de outras pessoas. Por exemplo, no Atmachakra É. tem várias pessoas novas na escola Uhum. que estão fazendo, que devem ter dúvidas semelhantes às suas. Então pergunte. Não É, assuma que todo não, mundo sabe aquilo. eu tô tentando, mas assim, dá pra perceber que mesmo a galera que que dá pra ver que é antiga da escola tem muita dúvida, né? Então, tá fazendo muita pergunta lá. Então, às vezes algumas dúvidas que até são minhas também, apesar de eles estarem em estágios diferentes de prática do que eu. Então, assim, tem sido bom essas perguntas de todo mundo que todo mundo faz, assim. É bem esclarecedor. É, enriquece muito. Porque tem perguntas que a gente não pensa em fazer, e aí quando o outro faz, eu falo, nossa, quero ouvir muito sua resposta, né? É muito rico a troca. É, teve uma pergunta que eu fiz que a Karen depois falou que tinha ajudado em coisas em relação a ela. E, tipo assim, a Karen tá desde o início do negócio estudando com ele, então, tipo assim, a gente tá em estágios totalmente diferentes, mas pra ela ajudou, não sei por quê, mas ela ajudou. Então, tipo, às vezes acontece, né? É, às vezes a gente acha que a nossa pergunta é boba e não é. Hum. E, e aí a gente acha que ele vai dar uma resposta simples, ele dá uma resposta super complexa que atende todo mundo em diferentes níveis. É. Então, não presuma que não é uma boa pergunta. O máximo que acontece é ele falar, essa pergunta está errada, né? Que ele fala muito. É, tipo, essa Porque, pergunta tem que ser refeita. Ele fala bastante isso. porque a gente, às vezes, na forma de perguntar, a gente presume alguma coisa que não está correta. E aí a dúvida não faz sentido baseado naquela coisa que a gente presumiu. Mas aí ele dá todo o ensinamento baseado na pergunta errada, sabe? A pergunta errada não vai pro lixo. Ela é reciclada e sai muita coisa dali. Pois é, né? Cara, eu várias vezes eu tenho dificuldade de pensar uma pergunta, porque eu penso assim, cara, tem muita coisa escrita, tipo, por exemplo, nesse curso, né? Tipo, você leu? Você sabe, eu penso assim, tipo, eu li, entendeu? Eu li, entendi, e é a prática, cara. Tipo, eu tenho, talvez seja um padrão ruim meu, mas eu penso muito assim, tipo, cara, cala a boca e senta e pratica, sabe? Tipo, Mas muito. pode ser uma novizice, uma coisa de 9 no enneagrama, de não querer fazer pergunta. Entendi. Mas, não, realmente eu tô me abrindo aí, porque, tipo, eu não consigo ter uma dúvida conceitual de, tipo, eu preciso construir tipo, a prática é, bom, pelo menos comigo, assim, tipo, quando você tem a transmissão, tu fecha o olho e as coisas estão ali, né? Então, você pratica, aí sim você vai começar, tipo, a, a sentir os efeitos pós-prática, né? É, é, É eu como se acho isso. você não tivesse praticado o suficiente para ter dúvida, é isso? É porque a ideia do curso ser 8 semanas é porque a gente está praticando e tem que surgir dúvidas enquanto a gente está praticando. Então, por isso que ele abre para aulas que teoricamente são só de dúvidas. Então, tipo, Eu tenho mais uma observação, né? Bem essa dúvida. Por exemplo, eu percebi muito mais os padrões mais caricatos, os padrões kármicos mais caricatos em mim. Mas isso é uma observação, não é exatamente uma dúvida. Mas você sente que é uma dificuldade de perceber os padrões mais sutis, é isso? Não, não, eu digo, me deixou mais autoconsciente no dia a dia, normalmente, entende? Então, mais ainda, entende? Tipo, mais desperto. Mas isso não é uma dúvida, é uma observação. E eu acho que isso não é só, não acontece só no Atma Shakti. Eu acho que quando a gente tem essa convivência com ele maior, quando a gente está recebendo ensinamentos com mais regularidade, a gente não cai no sonambulismo tão fácil, sabe? De tipo entrar nos padrões nossos Aham. automáticos e viver meio zumbi Sim, à sim. sua maneira, né? Tipo, se o meu padrão é animal, eu ficar no animal, se o meu padrão é humanoide, ficar no humanoide, se o meu padrão é titânio, eu ficar no titânio. Ou, enfim, oscilar entre eles. Mas quando a gente está recebendo ensinamentos
2 vezes por semana, como a gente está no Atma Chakras, está tendo convivência com ele, mesmo que virtualmente, isso vai deixando a gente mais desperto, mais atento, refletindo mais. É isso que o Preliminares faz muito também, né? Quando ele propõe que você faça as contemplações diariamente ou até mais de uma vez ao dia, dependendo do tempo que você tem para se dedicar, é uma forma de você não se deixar dormir, né? No sentido de não cochilar no ponto, não viver zumbi, assim, fazendo as coisas no piloto automático e reproduzindo o mesmo de sempre. E sim parar pelo menos uma vez ao dia para refletir de que formas que eu tô caindo nos meus padrões de sempre e como sair disso. Nesse sentido, me ajudou muito. Ainda bem que eu não ia fazer esse curso porque eu tava muito focada em guardar dinheiro para Costa Rica, porque eu vou. Só que acabei decidindo de última hora. Eu me matriculei no dia de manhã para fazer o Atlas. Ele me ajudou muito porque eu tava num momento bem complicado, assim, de, tipo, estar no automático total e meio desorganizada e tal, com muitas mudanças na minha vida e eu tava, tipo, meio desorganizei geral, assim. E aí me ajudou muito ter esse curso, ter esse contato 2 vezes na semana com ele, porque estar com ele é uma experiência, mesmo que, sei lá, é diferente, né? Então, tipo, você tá recebendo alguma coisa dele, então você já fica mais, sei lá, pra mim, pelo menos. E me ajudou muito a, tipo, perceber o que estava acontecendo também, de coisas antigas, coisas novas que estavam acontecendo desde que eu mudei de casa e eu percebi que estava com uns padrões bem bizarros que eu não tinha percebido que eu já tinha, só que eles ficaram mais intensos agora que eu fui para essa casa nova e tal, eu mudei. Então, tipo assim, me ajudou muito a perceber muitos padrões de várias coisas assim que, tipo, eu não tava nem eu tava muito desorganizada, então me ajudou muito. Então eu tô muito grata por estar fazendo esse curso com ele, ele tá dando essa oportunidade pra gente. Tá bem. Eu tava com o microfone desligado, mas tá dizendo que bom. A gente precisa de mais e mais esse contato e de. Às vezes eu fico na dúvida, tipo, vou fazer mais um curso, eu não tô conseguindo aplicar tudo que eu já aprendi, né? Porque a gente recebe um monte de prática e a gente não dá conta de praticar tudo que a gente recebe. E aí eu fico na dúvida, né? Vou receber mais um e eu vou dar conta de botar em prática e tal. Mas por um lado, eu como acharya informação tenho que aprender tudo para poder um dia poder ensiná-las. Eu tenho que aprender várias vezes, receber o mesmo ensinamento várias vezes para ter mais e mais conhecimento e experiência naquilo para futuramente poder ensinar. Mas também Pra ter essa, realização, né? sim, Você ter realização na prática, né? sim. Mas essa convivência, mesmo antes de estar no programa Tiara, eu valorizava muito fazer mais um curso, estar em mais um ensinamento, porque por conta dessa chance de estar sempre imersa, sabe? De estar sempre em contato com a visão. Mesmo que eu não vá dar conta de pegar aquela prática e fazer diariamente, o fato de eu estar tendo contato com a visão mais uma vez, por um novo ângulo, ou por um mesmo ângulo, mas de novo poder estar de um outro lugar ouvindo, já que se passaram alguns anos, eu já estou diferente, então ouvir novamente o mesmo ensinamento. Isso vai ajudando a gente a ficar mais e mais imerso nessa visão, para que realmente a gente possa transformar nossa visão kármica em visão pura, né? E estar refletindo sobre os nossos pontos cegos, os nossos padrões negativos, e se inspirando e cultivando mais e mais devoção, mais e mais confiança na linhagem, e se refugiando mais na mândala, estando mais consciente da presença da mândala a cada momento, invocando mais isso. Então, quanto mais a gente consegue estar imersa nisso, mais as coisas fluem, né? Eu achei bem bonita essa sua fala, porque eu acho que é isso mesmo. Tipo, faz sentido pra mim. E, enfim, tô muito grata por poder participar dos cursos e fazer parte da CULA agora. E, enfim, e ter a ajuda de vocês, todos vocês, para conseguir começar nesse caminho. Então, muito obrigada por tudo, todos vocês. A Vivian mandou notícias do grupo de inglês, que vai ser baseado no curso preliminares. Ela disse que está aguardando ter um número mínimo de participantes.
né, para fechar o grupo. Então, quem tem interesse, entre lá, fala que você está interessado para esse grupo poder começar. Eu posso dar notícias frescas que ela mandou, acabou de mandar pro grupo lá, mandou o vídeo da reunião e, e ela vai esperar uma semana para ver se ela consegue o quórum mínimo de pessoas para começar o curso, que são 5 pessoas. Eu acho que vai conseguir, porque já tem 3. Eu, a, a Gabriela e mais alguém. Eu não lembro, mas já tem 3 meninas. As meninas são mais empolgadas. Mas eu acho Eu, que vai dar, sim. eu tô interessada também em fazer, Ah, mas eu, é. eu queria ver o vídeo primeiro, mas quase Tá certo. lá já. Tá lá Uhum, já. vamos ver. Ela botou o link no WeTransfer. Uhum. Mas tá bem legal, assim, a proposta dela é bem legal, assim. Todo mundo que viu, que tava lá na reunião ficou bem empolgado, assim. Parece bem maneiro mesmo. E ela parece bem empolgada com o projeto também. Acho que vai Ah, ser maneiro. ela é incrível, Ela é uma vocês vão fofa. Ela gostar. é uma fofa, né? Adorei ela. A gente se deu super bem. E alguém mais que tem alguma questão gostaria de trazer? Alguma coisa que gostaria de compartilhar? Benefícios que tem visto da prática, dúvidas que tenham surgido, desafios? Pra falar a verdade, eu não sei nem sobre o que é esse chá do Dharma hoje. Eu só entrei, eu não sabia nem sobre o que era. Eu hoje não tinha tema fechado, eu deixei aberto mesmo. Não, era. Ah, tá. Entendi. Semana que vem vai ter um tema, vai ser sobre Yoga Nidra. Eu vou Ai, falar que legal. sobre Yoga Nidra. Mas hoje foi tema livre para a gente poder falar sobre como tá a prática do Dharma. Fernanda, posso perguntar uma coisa? Você ainda tá dando aquele curso de descobrir propósitos de vida? Eu tô fazendo individual a mentoria. Ah, é? É porque antes era um grupo, né? Você fazia? É, de vez em quando eu abro turma em grupo. Se tiver um Uhum. grupo de pessoas interessadas, eu posso abrir. Mas no Uhum. momento eu não tô com grupo, tô fazendo só individual. Tá, depois eu quero falar com você sobre isso. Tá bom. Aqui, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre propósito de vida. Eu sou psicóloga e comecei a perceber muitos pacientes que chegavam com depressão, síndrome do pânico, e eles tinham em comum esse traço de ter muita desconexão com o propósito, assim, de sentir a vida muito sem sentido, de não encontrarem uma forma de se realizar com a vida deles. E aí eu queria encontrar formas de dar um suporte para essas pessoas, de dar ferramentas para que elas pudessem investigar e reconhecer o propósito de vida delas. E aí, quando eu fiz a formação no método Trica, do Trica Method, né, da nossa escola, tem 3 jornadas, do corpo, mente e espírito. E dentro da jornada do espírito, existem várias práticas para as pessoas reconhecerem seu propósito de vida. E várias delas vêm do Atma Shakti. É? Então, você já está meio caminho andado. Que bom. E aí eu fiquei fascinada de saber, será que essas pessoas que estão em tanto sofrimento, se elas fizessem essas práticas da jornada do espírito, elas conseguiriam reconhecer o propósito de vida delas? Então, no meu mestrado em psicossociologia lá na FRJ, que tinham 2 pessoas do CULA, a Coleisvere e a Sucaciri, a gente fez um estudo piloto para poder testar essas práticas com as pessoas e ver o resultado que elas davam. Aí a gente adaptou, formalizou um programa que foi de 6 semanas. E era um programa bem vivo, assim, porque cada semana a gente via como as pessoas estavam respondendo e reformulava o programa. Então, ele tem essas práticas de meditação que vieram do método Trica, tem outras, a gente acabou desenvolvendo Yoga Nidras específicos para o reconhecimento do propósito de vida com um grande apoio da Rambori e da Sahaja Dakini, porque eu tive a sorte de, no meio da minha pesquisa, eles vieram ao Brasil, dar ensinamento lá em Vitória. E aí a gente teve uma reunião com os dois e a Coleisver, e a gente conversou sobre o que estava funcionando na pesquisa, onde a gente estava vendo que os participantes estavam empacando, que não estavam progredindo, e aí ele foi dando sugestões de organidras específicos que a gente poderia fazer. E eu também ia propondo exercícios de escrita reflexiva, para eles refletirem sobre várias questões relacionadas a propósito.
E aí a gente ia vendo como eles estavam, que tipo de autoconhecimento que eles estavam gerando com isso, aonde eles estavam tendo dificuldade, e a gente ia aprimorando. E o resultado nos surpreendeu muito, porque o grupo chegou muito adoecido, muitas pessoas com depressão grave, pessoas já tinham tido tentativa de suicídio, pessoas estavam considerando eutanásia. E aí, quando eles terminaram o programa, eles já estavam muito diferentes. E aí a gente teve um follow-up, um encontro 4 meses depois para ver como eles estavam depois do programa. E eles estavam muito transformados. Aqueles participantes que Nossa, realmente se dedicaram, descobriram seu propósito, começaram a viver. 4 meses depois a vida estava outra, sabe? Eles estavam felizes, nossa, realizados, vendo sentido no que estavam fazendo, nossa, usando. deve ser muito legal, né? Deve Cara, ser foi uma muito. satisfação, assim. Eu me senti muito realizada, né? Ah, Fazendo a então, pesquisa. Foi você muito fez bom. você realizou o seu NAD e realizou, e ajudou eles a realizar o deles. Olha que legal. Pois é. E aí, a partir dessa experiência, eu fiquei com vontade de aprimorar mais e mais, né? Eu vi coisas que eu gostaria de acrescentar e que com o tempo curto que a gente tinha lá não dava, né? E aí disso nasceu a Mentoria Soul, que é o Uhum, programa que eu faço hora em grupo, hora individual. E aí, no uhum, individual, tem a vantagem que eu posso fazer uma coisa mais personalizada, que eu vou vendo o que que aquela pessoa está precisando, e aí vou dando as práticas que fazem mais sentido para essa pessoa. E no grupo tem a vantagem da troca, né? Que também é muito rica. Então, cada um tem entendi. os benefícios. É engraçado, eu achei engraçado você falar isso, que o Atmas Shakti tem essas práticas para ajudar a achar o seu nada e tal, e tipo, eu tô achando engraçado porque desde que eu comecei a fazer o curso, eu não sabia disso, tá? Só começou a aparecer pra mim mais e mais isso, essa questão pra mim. E eu fiquei assim, e tá parecendo que existe um caminho ali que eu ainda tô olhando assim, é isso mesmo, será? Mas aí eu tô tipo assim, eu tô com a intuição, só que eu não tô querendo muito acreditar nessa intuição não, porque Por quê? Ih, travou. Travou só pra mim ou pra vocês também? travou. Oi, fui eu que travei, então. É, foi você que virou. Não, então deixa. Eu Eu só ouvi que falei você que tava com tipo, uma intuição, mas não tava querendo ouvir. Foi até aí que eu ouvi. não, eu tô querendo ouvir, mas só que eu tô assim, eu não vou ir só na intuição, não, eu vou pensar mais sobre isso, vou investigar direitinho, porque é uma coisa muito importante, então, tipo, mas assim, é, mas que agora que você falou isso, tudo tem mais sentido agora, porque realmente foi meio comitante, assim, as coisas, tipo, começaram a aparecer assim pra mim, então talvez tenha sentido. Uhum. Sim, porque quando a gente está exercitando esse poder essencial, que é nosso, né, e que a gente vive às vezes meio desconectado desse poder que está relacionado à nossa essência, ao Sambhogakaya, quando a gente começa a viver mais isso, a gente se abre para isso fluir na nossa vida, né? Isso automaticamente nos coloca alinhado com o nosso propósito, com o nosso nada. E, e na pesquisa a gente nem usou a prática inteira, a gente usou só alguns trechos do Atma Shakti e uma versão mais laica, menos espiritualizada dele, né? Não entrei nessa visão tão profunda como a gente está tendo lá e já teve muito benefício para a saúde mental Hum, e para o reconhecimento e conseguir viver o propósito na prática. E a gente viu que um dos pontos essenciais foi a experimentação. Então, se você descobrir uma pistazinha do seu propósito, experimenta ele, faz tipo um protótipo. Então, como é que seria eu experimentar um pedacinho disso para ver se como é que eu me sinto fazendo isso, sabe? Qual é o efeito disso na minha vida? E aí, uhum, colocar isso em movimento é que fez os participantes terem transformação tão grande em tão pouco tempo, porque eles tinham os insights e eles experimentavam, eles botavam em prática para ver, ah, não, era só uma ideia maluca, não, realmente. Quando eu faço isso, eu me sinto num estado de fluxo, eu me sinto muito realizada, mesmo que eu não ganhe nada com isso. Eu quero fazer, sabe? E uhum. a gente só vai saber se é uma vontade doida, uma compulsão, ou se é um desejo genuíno, botando em prática. Uma parte eu tenho certeza que é um desejo genuíno, mas a outra parte eu tenho pensado se esse é o único jeito de eu fazer o que eu acho que é o meu nada, entendeu? Tipo, tem meio que um refinamento da parada, Uhum. entendeu? Tipo,
E aí, Mas aí é isso que eu tenho que. eu Essa acho que essa é a esse minha dúvida, na refinamento verdade. acontece muito pela experimentação, sabe? Porque à medida que você se coloca em movimento, as oportunidades vão surgindo, né? A gente vê muito como o Arte Machado que Ok, ele aumenta a nossa sorte, nossas oportunidades de botar os talentos em prática. Então, à medida que você vai experimentando, vão surgindo novas oportunidades de se experimentar. E às vezes você acha que não, tem que ser por aqui. Mas aí surge uma oportunidade por aqui, e quando você se permite viver essa oportunidade, você começa, nossa, tem um outro jeito de fazer isso que é muito pois é recompensador. porque eu tenho um jeito de fazer isso que eu acho que eu deveria fazer, mas eu preciso fazer uma faculdade para fazer desse jeito. Tenho que Mas vê voltar para como é que você graduação. pode testar isso de uma maneira mais simples, tipo fazer um curso menor, para você poder viver um pedacinho disso e ver se é por aí mesmo. Ou participar de um evento, sabe? Coisas curtas, nem que seja um workshop de um dia, assim. Mas E como é que eu faço uma para fazer um versão workshop mini. de psicologia? Ué, tem um monte. Isso que mais tem. Não sei. Ah, mas eu não vou estar atendendo, né? Eu vou estar só, tipo, Não, sim, conhecendo a mas psicologia que eu já conheço pra caramba, na verdade. Tipo, não sou sim, nenhuma. mas eu sei que você tem muita imersão. Mas é, Não, eu já estudei também. Eu uhum. cheguei a fazer 1 ano e meio de psicologia. Porque na época Mas eu abandonei agora depois. que você está em outro momento de vida, você fazer um curso que seja aberto, que você mesmo sem você estar na faculdade você possa fazer, um curso curto. É uma maneira de você entrar em contato e ver se é isso mesmo, sabe? Alguma forma de experimentação, de tipo, frequentar o instituto dos seus pais, frequentar um outro instituto que você nunca foi, né? Eu prefiro. Enfim, ter outras formas de Me exploração dá dicas aí. novas. Depois você me fala, me manda mensagem o que que você está querendo estudar, mais especificamente dentro da psicologia, para ver se eu tenho 10, porque psicologia é um campo Eu gigante. sei. Eu sei. Tá, gente, alguém tem mais uma questão final para a gente fechar nosso chá de hoje? E depois mandem mensagem ou coloca aqui no chat se você já tem uma sugestão agora sobre os temas para os próximos chás de Dharma, que a gente já cobriu tantos temas diferentes. Às vezes eu fico um pouco sem criatividade do que vamos falar nos próximos. A gente E já, a faz gente já muito. falou sobre o caminho da água? Ainda não, mas eu já convidei a Shivanandani para a Hum. gente. Na verdade, eu quero fazer Ela um tinha- sobre todos os caminhos. E aí eu Pode fazer com convidei a Durga. com a Karen também, né? Sim, Ela também segue o caminho da água. sim. E aí eu convidei outros instrutores que são mais especializados nesses caminhos para a gente poder falar dos 5 e as pessoas entenderem melhor, que ainda não teve tanto contato com a escola. E depois a gente faz um específico só do caminho da água, que a gente já teve do caminho da meditação e do caminho do fogo, que é o caminho do Kundalini Hatha Yoga. Quem quiser pode ver a gravação. E aí, em breve a gente vai ter sobre os outros. E se vocês tiverem mais sugestões de tema, coloquem aí, porque também a gente quer falar de temas que interessem vocês, né? E quem estiver assistindo a gravação, pode colocar nos comentários do YouTube mesmo, tá Hum. bom? A gente se vê na segunda que vem. Vamos falar sobre a prática do relaxamento profundo ou sono consciente, Yoga Nidra. Vamos tirar uma foto? Obrigada. Hum. Se quiser abrir a câmera, a gente tirar uma fotinha. Um, dois, três e. Ah, é bom ver o rosto de vocês, ficar falando com nomes na tela escura. Então tá bom, gente. Boa semana. Ah, e eu esqueci de falar, mas sábado agora tem meditação. Eu acho que sou eu mesma que vou guiar. Que bom. Quem quiser vir Ah, praticar com a gente meditação tradicional do Trikamasiddha Yoga a partir das 9 no Zoom, tá bom? Esse último sábado foi impossível pra mim. Beijo. Tchau. Mas a Suelen deixou gravada a aula do sábado passado. Quem quiser fazer Ah, depois eu com vou gravação. procurar depois. Vou procurar depois. Beijo, tchau. Tchau. obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.